Como nós estamos pregando em Pentecostes, não poderia ser diferente, né? Eu vou falar sobre o Pentecostes, mas o tema da mensagem de hoje é o ministério do Espírito Santo. Eu queria começar essa mensagem pedindo que você faça um exercício de imaginação. Imagine que você receba uma carta, um e-mail, dizendo assim: você foi contemplado com uma herança, porque um parente seu muito distante morreu, não tinha herdeiros, e você vai receber toda a sua herança. E você descobre que é uma herança extraordinária. Como é que você se sentiria? Quem ia dar um glória a Deus aí? Alguns iam dizer, resolveu minha vida, né? Mas eu sinto dizer para vocês que isso é altamente improvável. Mas eu quero falar para vocês de uma herança, de um e-mail como esse, ou uma carta dizendo que você tem uma herança, que Deus deixou para você lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Os primeiros 11 versículos falam daquilo que Jesus fez por nós. Então, o primeiro aspecto dessa herança é a nossa salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a partir do versículo 12, Paulo começa a falar sobre o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, a grande herança que recebemos de Deus. Quando eu fui pedir a Deus que me desse uma palavra a respeito do Pentecostes, normalmente a gente prega todo ano em cima dos dons, do poder, para testemunhar, mas hoje eu quero falar aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você. O poder e o ministério do Espírito operando dentro de você. Ao invés de eu focar, portanto, o ID, que é super importante, e os dons e a manifestação do poder de Deus, que são totalmente verdadeiros, eu quero focar para vocês o ministério do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Amém? Então a gente vai fazer aqui algumas reflexões. Estou procurando aqui, que escrevi tanta coisa, gente. Estou procurando aqui o primeiro ponto. Tudo isso aqui é introdução, que eu já dei uma limada, né? Onde é que está o primeiro ponto? Enquanto isso, você olha para o teu irmão do lado e diga, Jesus te ama. E o pastor já encontrou aqui o ponto. Normalmente eu dou uma pintada, né, nos textos para saber onde é que está o primeiro ponto. Hoje eu não fiz, então foi difícil achar, mas já está aqui. A primeira parte da herança que nós recebemos do Espírito é que o crente, ele tem responsabilidades para com o Espírito Santo. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. Porque, gente, se você ganha muito dinheiro e você nunca se preparou para isso, a chance de você perder tudo que você ganhou é muito grande. Quantos de vocês conhecem pessoas que ganharam na loteria e depois de alguns anos torrarem tudo que não era necessário e ficaram pobres de novo? Sim ou não? Porque até para você administrar uma herança, você tem que ter conhecimento, experiência, saber onde investir, onde não investir. E eu quero dizer que o Espírito Santo é parte dessa herança. Mas nós temos uma responsabilidade para com Ele. Para que tudo aquilo que vem juntamente com a sua presença em nós, possa gerar na nossa vida avanço, crescimento e uma vida de plenitude. Os versículos 12 e 13 de Romanos diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se tivesse constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Trocando em miúdos, antes de um indivíduo se converter, ele não tinha nenhuma capacidade de não pecar. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É inexorável, é inevitável pecar. Por quê? Por causa que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, algo diferente acontece. Por quê?
Porque ainda que nós ainda tenhamos a nossa natureza pecaminosa, agora nós temos a vida do Espírito Santo dentro de nós. E aí começa uma guerra que vai durar a vida inteira, mas uma guerra na qual nós podemos ser vencedores. Amém? Então, quando Jesus veio e entrou na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo, Ele não eliminou a sua natureza pecaminosa. Quantos aqui podem testificar que você ainda peca hoje? Eu vou fazer diferente a pergunta. Quantos aqui dizem que não pecam? Levante a mão, que eu quero conhecer o mentiroso. Porque às vezes não levanta todo mundo, né? Essa era uma pergunta retórica que todo mundo tinha que levantar. Então quem não levantou, eu troco a pergunta. Quantos aqui não pecam? No entanto, gente, hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo. E nós não precisamos necessariamente continuar pecando naquelas áreas de costume, naqueles defeitos de temperamento, nas tentações que nós temos. A gente vai aprofundar nisso, o trabalho do Espírito Santo. Romanos 8:10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na realidade, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. É por isso que Paulo também, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a vida muda, porque agora Deus habita em nós. Você tem a natureza pecaminosa, mas você tem Deus, que é a própria vida, habitando dentro de você. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, ele diz: nós não somos devedores para a carne, nós somos devedores ao Espírito de vida. Amém? Então é uma responsabilidade que o crente tem, de saber que quando ele tem o Espírito Santo dentro de si, ele precisa lutar com a ajuda do Espírito Santo para vencer a sua carne. A segunda parte da herança que a gente recebe quando o Espírito Santo habita em nós é que o crente, ele é fortalecido pelo Espírito Santo. O versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Veja que aqui ele faz claramente uma contradição. Se você continuar vivendo do mesmo jeito que você era, na carne, se entregando aos seus pecados, às suas paixões, ao seu temperamento. Eu, como um italiano, até hoje eu luto todo dia contra o meu temperamento. Vocês me veem aqui no púlpito, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu amo Jesus, eu choro. Hoje eu chorei o culto inteiro aqui, só de pensar no Espírito Santo. Mas, gente, tem vezes que eu estou no trânsito, ou entro numa situação que eu tenho vontade de bater nas pessoas. Só que quando eu era jovem, eu me garantia, agora eu estou velho. Então eu olho para a pessoa que eu quero bater, eu falo: vou apanhar. Aí eu falo: tá bom, então não vou. Simples assim. Eu luto com essa coisa do temperamento. Mas como é que a gente faz assim? Claro que na maior parte das vezes eu ganho. Eu consigo olhar para mim e ver como o Espírito Santo trabalhou na minha vida, como eu sou mais manso hoje. Sou muito mais manso hoje. Mas ainda a carne está lá. De vez em quando ela lembra que ela está viva. Então, eu quero dizer para vocês que aqui o texto ele diz que é uma contradição, claro. Se você viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Porque o pecado gera morte. Morte física, morte espiritual, morte do seu casamento, morte dos relacionamentos. Não é assim. Você casa com uma pessoa que você jura amar para sempre. Se você começa a entrar nos problemas de relacionamento, principalmente no início do casamento, que é natural, aquele tempo de adaptação, você pode alimentar sua carne, ferir outra pessoa e não pedir perdão, e o casamento vai acabar rapidinho. Primeiro acaba o amor, depois acaba o casamento. Ou você pode confessar o seu pecado, pedir perdão de verdade e mudar de vida. Amém ou não? Eu me lembro que quando eu casei com a Lilian, eu fui estudar na Palavra da Vida, e na capa
da revista da Palavra da Vida, tinha a Lília de noiva, eu com uma luva de boxe, com o terno do casamento, e ela com aquele pau de amassar macarrão. Como é que chama aquilo? Rolo de macarrão, atrás. Gente, aquilo era uma profecia. Porque o primeiro ano de casamento era assim, não era entre tapas e beijos, porque eu nunca toquei nela, mas era briga todo dia. Mas por nada. Sabe essa coisa de brigar para ver quem manda em quem? Passou o primeiro ano, gente. Eu adorava a Lília, eu não dormia uma noite sem consertar com ela se tivesse brigado. A gente era apaixonado, mas era difícil. Um dia eu falei para Deus, Deus vai ser assim a vida inteira? No segundo ano a gente foi fazer uma matéria chamada Vida de Cristo. E a Lília mudou. Parou de me provocar, porque aquela cara de santidade, ela é uma santa, mas a bichinha tem temperamento. Eu brinco, você quer, quando eu vou fazer casamento, eu falo para os rapazes, você quer mandar ou quer ser feliz? Eu já deixo ela decidir tudo. Aí quem me conhece fala, fala isso, vai contando que a gente acredita. Na verdade, quando você ama e deixa o Espírito agir, Deus transforma. Um dia eu chamei a Lília e falei, o que está acontecendo? Ela falou, por quê? Eu falei, você parou de brigar comigo, parou de me provocar? Eu estava achando que era uma pegadinha. Alguma coisa tem. Ela falou, nós estamos fazendo uma matéria dizendo que alguém tem que dar o primeiro passo. E eu resolvi dar. Irmãos, eu falo para vocês diante de Deus, nós nunca mais brigamos. De vez em quando, né, um está irritado, fala uma coisinha, mas na hora já pede perdão, já transforma. E hoje ela é a minha melhor amiga, é o amor da minha vida, é a pessoa mais importante da minha vida. Mas o Espírito Santo mudou a nossa vida. Porque eu sou assim, como eu tenho 2 netos. E os 2 pegaram, né, aquele gênio italiano também. Os 2, gênio forte, cada um do seu jeito. E eu percebi o seguinte, para ganhar o Enzo, que ele está naquela idade de argumentar tudo, é tocando no coração. Quando eu toco no coraçãozinho dele, às vezes o pai e a mãe têm aquela tarefa, né, de ter que todo dia corrigir, todo dia. E às vezes entra o vô, que é aquele que só fala pode. De vez em quando eu pego o Enzo, vou almoçar com ele e converso e mostro como os pais dele são maravilhosos, como é importante ele obedecer. E eu vejo o coraçãozinho dele amolecendo. Deus sempre me tratou assim. E eu quero te dizer, querido, que o Espírito Santo está em você para te transformar. Porque essa é parte da herança. Mas se você continuar andando segundo a carne, o que vai gerar é morte na sua vida, nos seus relacionamentos. Mas se você se entregar para Deus e deixar o Espírito Santo agir, mortificando os feitos do corpo, certamente vivereis. Gálatas 5:24 diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Gente, o apóstolo Paulo está usando a figura da crucificação, gente. A crucificação era um tipo de morte que os romanos faziam, para além de impor uma dor excruciante, esse é um termo que vem da cruz, né? Ex, que vem de cruciante, que vem da cruz. É aquela dor que não existe igual. E era também uma crucificação para ser uma vergonha pública. Geralmente era somente para os criminosos políticos. Mas a crucificação tem algumas características que vale a pena a gente colocar aqui para esse texto de Gálatas. A crucificação, em primeiro lugar, é pessoal. O indivíduo estava sozinho na cruz. E eu quero dizer que mortificar a carne, usando a figura da crucificação, você faz sozinho. Ninguém pode fazer por você. Não é um problema corporativo. Não é algo que você faz com a sua família. Não é algo que você faz se a sua esposa fizer.
Ah, se ela fizer isso, eu vou fazer também. Se ela pedir perdão, eu peço também. Não funciona assim. Quem quer mortificar a carne, crucificando a carne, como diz Paulo, tem que entender que isso é um problema teu a despeito do outro. Amém ou não? A crucificação é dolorosa também. E eu quero dizer que não é fácil crucificar a carne. A carne grita, a carne quer te dominar. Às vezes você ganha, às vezes você perde. E você tem que a cada dia ir mortificando, tomando a decisão de saber que aquilo que você tem que fazer morrer vai doer. Mas Paulo está dizendo, não importa o quanto doa, faça. Vai valer a pena. Porque quando você vence aquele temperamento, aquele defeito, quando você vence aquela tentação, Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar comunhão e você vai se sentir empoderado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar, sabendo que, queridos, quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos fortalece. Você não está lutando sozinho, você está lutando com a ajuda do Espírito Santo. Amém? A crucificação também era uma pena que não tinha retorno. Algumas vezes as pessoas eram espancadas, açoitadas, e elas sobreviviam. A crucificação não, ela gerava morte, não tinha volta. Por pior que fosse a dor, e os crucificados clamavam, pediam misericórdia, choravam, o final era a morte. Então aqui, quando Paulo está falando sobre crucificar a carne, significa que não podemos relativizar. Significa que não podemos voltar atrás. É uma decisão que você toma. Ainda que você caia, você levanta de novo. Ainda que você erre com a tua esposa, você pede perdão para ela e começa de novo. Não desista. Eu tenho esse defeito, mas eu faço bem aos outros. Essa é a desculpa que o diabo quer que você dê. Eu tenho esse pecado, mas um dia eu lido com ele. Não, lida agora. Crucificar a carne é agir até que Deus, pelo Espírito Santo, te dê a vitória. Amém? Não desistir. Tem que confrontar. E vai ser brutal algumas vezes. A humilhação que você vai ter que ter com a pessoa para quem você pecou, ou contra quem você pecou. Quando estamos falando da obra da carne, gente, logo as pessoas já pensam em sexo, né? E certamente. E hoje nós vivemos numa época em que você tem um inimigo terrível, que é a internet. Muita gente escrava de pornografia. Muitos pastores, graças a Deus eu não sou escravo desse negócio. Mas tem medo que me pelo desse negócio. Porque é igual droga. Você vai fumar um baseado, pensa que está tudo certo, daqui a pouco começa a cheirar uma carreirinha, depois vai para o crack, e aí é o demônio lutando contra você. Então a internet é igualzinha, a mesma área do teu cérebro que é ativada através da dopamina. E por isso tantas pessoas sofrem com isso. Pode ser o fofoqueiro. Tem gente, irmão, que não consegue deixar de falar mal dos outros. Conhece crente assim? Vamos compartilhar sobre a vida do irmão e pau no indivíduo. Tem gente invejosa que não consegue se alegrar quando o outro prospera. Tudo isso é obra da carne. Então, tem muita gente que eu não adultero. Mas é um demônio para falar do irmão, para destruir vida. Onde chega, divide as pessoas. E eu quero dizer para você que a obra da carne leva à morte. Morte interior, morte da alegria, morte dos relacionamentos, morte da unção. Mas hoje você tem a ajuda do Espírito Santo dentro de você, te dando vitória, se você deixar que Ele opere na sua vida. Amém? O terceiro aspecto dessa herança é que o crente é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos seus ministérios é guiar o crente. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Guiar não significa coagir, não significa pegar o indivíduo e levar na força. Guiar significa
conduzir, dirigir, mostrar a direção, andar junto. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. E o Espírito Santo, ele nos guia em primeiro lugar para a santidade. Ninguém melhor do que o Espírito Santo sabe como te deixar mais desconfortável quando você peca. Sim ou não? Vou dar uma dica para você. Como é que, pastor, eu sei quando a voz é do Espírito e quando a voz é do inimigo? O inimigo sempre vai ser com acusação. Seu pecador, você está indo para o inferno. Sabe qual é a resposta a pergunta que eu mais respondo na internet? Pastor, como é que eu vou saber se eu não perdi minha salvação? É o acusador falando todo dia para o camarada. Ah, você pecou, perdeu a salvação. Essa é a voz do diabo. A voz do Espírito é: filho, você está pecando. Não é da minha vontade. Mas sempre aquela voz de: vem para mim, eu te amo. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar vitória. A voz do Espírito é doce. A tristeza de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Mas sempre será a voz do Pai que ama. Eu amo tanto a minha filha, meus netinhos, meu genro, que às vezes eu olho para eles e eu quero dar tudo para eles. Às vezes eu olho para meus netos e tenho vontade de chorar. De tanto que eu amo. Sabe, aquele amor assim. E às vezes o Espírito Santo fala assim: se você, que é um homem falho, ama assim, que dirá o Pai do céu. Então é maravilhoso ser amado e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a voz dele é uma voz mansa. Mas como é que ele nos guia? Ele nos guia quando nós lemos a palavra. Ele nos guia no tempo de oração. Ele nos guia através dos conselhos de homens e mulheres de Deus. Ele nos guia através de mentores. Ele nos guia quando ouvimos uma pregação. Eu sei que Ele está falando com você agora. Ele nos guia sussurrando ao nosso espírito. Ele nos guia aguçando a nossa consciência e nos mostrando quando nós estamos pecando. Ele nos guia encorajando ou reprovando. Ele nos guia. Ele nunca nos obriga. Fala assim comigo: Ele nos guia. Ele nunca nos obriga. Essa coisa de dizer assim, é agora ou nunca, it's now or never, isso não acontece com o Espírito Santo. Se não fizer agora, já era. Não é o Espírito Santo, é a voz do demônio. Não tem essa coisa assim, faz agora ou então. Não é a voz do Espírito Santo. Na minha vida, todos os dias Ele fala comigo com uma voz mansa, suave e doce do Pai. Por isso que eu me entreguei para Ele e continuo me entregando todos os dias. É a coisa mais maravilhosa você se sentir amado pelo Espírito, a tal ponto de saber que, por pior que você esteja, lá no fundo do poço, Ele é mais poderoso do que o diabo que te tenta para ir te buscar lá no fundo e te trazer para o lugar onde Ele preparou para você. Amém? Então não ouça a voz do Satanás, do acusador dos nossos irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele nos ajuda. Ele é um guia gentil do crente. Eu quero dizer para você também, meu querido, que o Espírito Santo faz com que o crente seja liberto. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que liberta o crente. E Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Gente, presta atenção, vocês que me perguntam, tem tanto medo de morrer para o inferno. O que eu faço? Eu adoro essa pergunta, porque a primeira coisa que eu falo, primeiro você tem que entregar a vida para Jesus. Sem Jesus, ninguém vai para o céu, ninguém vai estar com Deus. Então é uma oportunidade que eu tenho já de pregar para os que não são crentes. Mas para os que são crentes eu digo, gente, Deus não quer que você se perca. O pecado é uma droga, o pecado é um demônio. Ele tira a alegria, tira a paz, tira a unção, tira o poder, mas não tira a vida eterna.
Mas o versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, não tem que ter medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia diz: Ele vos libertou, Jesus, né? Vos libertou do império das trevas, onde havia escravidão, e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino de Deus a liberdade, no reino de Deus a filiação. Então quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você é liberto das garras de Satanás. Agora, fomos trazidos para a família de Deus por adoção. E no grego a palavra adoção é huiotesia, que significa literalmente que o filho adotado, ele tem todos os direitos que o filho de sangue. Isso significa que o Filho de Deus, que é Jesus, nós temos todos os direitos por sermos adotados, amém? Isso significa ser colocado na posição de filho. E o filho é livre. No império das trevas você era escravo, mas no reino do Filho do seu amor, você é livre. Você não tinha o direito de estar na família de Deus, mas hoje em Jesus nós nos tornamos filhos. Quando somos adotados, a Bíblia diz que nós podemos chamar a Deus de Abba. A palavra para pai no hebraico é Av, Avraham, pai de muitos povos. É assim. Agora, tem uma outra palavra que é Abba. Abba é papai, paizinho, daddy. Mas também era usado para falar do vovô. Viu, Ítalo? É o Abba. Se o Henrico fosse um judeuzinho, ele ia chamar você de Abba. Porque também chama o vovô de Abba. Agora detalhe, o povo de Israel nunca chamava Deus de Abba. Deus era um Deus todo poderoso, estava longe. Aí veio Jesus e nos ensinou a falar com Deus como Abba, papai. Pode aplaudir o Senhor. A Érica me chama de paizinho. É tão gostoso ouvi-la me chamando de paizinho. E os meus netos me chamam de vovô. Gente, fala o vovô, eu falo, pode pedir que eu dou o que você quiser. Quem não foi vô ainda não sabe o que é a alegria de você amar um filho da sua filha. É uma coisa extraordinária. Foi Jesus que nos ensinou a chamar o Pai de Abba. Lá na oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus nunca chamou Deus de Av, ele sempre chamou de Abba. Então, embora a oração esteja escrita em grego, né, porque as cartas do Novo Testamento foram escritas na língua grega, Jesus não falava em grego, ele falava em hebraico. E quando ele nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus, Abba Hashamaim, Pai Nosso, papai, paizinho querido que estás nos céus. Amém, queridos? Que presente é esse? O Espírito Santo entrou em você. Você pode agora entrar na presença de Deus e falar Abba. E a Bíblia diz que os anjos de Deus, eles não entendem o que é isso, porque a filiação, somente aqueles que foram redimidos por Jesus têm esta herança de ser o Filho de Deus, que pode chamar o Deus de Abba, de papai. Nenhum homem do Espírito Santo chamou Deus de Abba, nem Davi, nem Elias, nem Moisés. Mas vem Jesus e nos ensina. E depois vem o Espírito Santo e nos induz e fala: pode me chamar de Abba, porque eu sou o papai mesmo. Amém, queridos? O quinto aspecto da herança, que vem com o ministério do Espírito Santo, é que o crente recebe segurança pelo Espírito Santo. Um dos maiores problemas da humanidade também é a insegurança. Insegurança de amor, insegurança do futuro.
Durante muitos anos da minha vida, eu olhava para Deus como... Eu amava a Deus, eu amava estudar a palavra de Deus. Eu cria em tudo que estava na palavra, mas quando eu ia orar, eu só gostava de orar para Jesus. Que eu pensava, Ele me entende. E Deus era aquele Pai severo que estava lá em cima. Muitas vezes eu tive insegurança do futuro, da minha vida. Se quando eu não tivesse mais forças para trabalhar, para pregar, quem que ia cuidar de mim? Eu via história de pastores que a igreja usava o camarada, quando ele ficava enfermo, eles metiam um chute e deixavam o cara na rua da amargura. E eu tinha muitas vezes esse tipo de sentimento. Até que, quando morre a minha mãe, foi o período mais difícil da minha vida. Deus tratou de uma forma maravilhosa na minha vida, colocando pessoas que cuidaram de mim, que não me olharam como um pastor que estava vivendo um momento ruim, mas cuidaram de mim, me amaram como pai, como mãe. E naquele momento eu comecei a desenvolver um relacionamento de segurança com Deus. Gente, hoje eu tenho tanta certeza de que Deus cuida de mim. E eu queria que você soubesse que o Espírito Santo quer que você tenha essa certeza. E Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra testifica, a palavra testemunhar ou testificar, ela tem duas formas. Ela tem a forma martirel, que significa mártir. É aquele que morre pela sua fé testemunhando, né? Vem daí dessa palavra grega. Mas a palavra aqui é sim martirel. E essa preposição sim é uma preposição que significa junto de com. O que é uma sinfonia? Foné é som e sinfonia são vários sons juntos. O que é sinergia? Ergia ou ergon é trabalho. Sinergia é trabalhar em conjunto. Então esta preposição significa com, junto de. Aqui está dizendo que o Espírito Santo testifica com quem? Comigo, que eu sou filho de Deus. Então quando você fala assim, confessa a Jesus, eu creio em Jesus, fala assim, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo fala, amém. Vira para Deus e fala, Ele é teu filho, ela é tua filha, dentro de você. A Bíblia está dizendo que Ele testifica com você, que você é filho de Deus. Mas testifica para quem? Eu creio que é para a nossa alma, mas é também para o Pai. Ele é teu filho. O Bernardo, que eu batizei domingo, o Espírito Santo, quando ele fala, eu sou filho de Deus, ele disse, o Espírito Santo, é mesmo, Bernardo, você é. Eu testifico. Amém? Então diga assim, o Espírito testifica comigo. E com Deus, que eu sou filho de Deus. Então quando o diabo vier dizer, ô seu pecador, ô seu Zé Ninguém, diga, eu sou filho de Deus. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor? Por isso declare, confesse, e Ele vai testificar juntamente com você. Em sexto lugar, o crente é recompensado pelo Espírito Santo que habita nele. O versículo 17 diz, ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu vou explicar para vocês a diferença entre herdeiro e co-herdeiro. Isso também é um termo grego altamente teológico e importante para você saber. Herdeiro é mais ou menos o seguinte, vamos supor que um pai tem uma fazenda, ele tem 5 filhos. Então quando ele morre, ele divide a fazenda pelos 5 filhos, 20% para cada um. Sim ou não? Esse é o conceito de herança. Mas co-herdeiro é diferente. Co-herdeiro significa que os 5 filhos têm direito ao todo. É como se ele passasse a empresa, passasse a fazenda e dissesse assim, olha, vocês são donos de tudo, vocês não vão dividir a terra, vocês vão possuir a terra toda. Os 5. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tudo que Jesus recebeu
você tem direito. Não é uma porção da herança, é toda a herança. Então tudo que Cristo tem de Deus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que Cristo tem, eu tenho direito, porque eu sou co-herdeiro com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga eu creio. Primeira Pedro 1, 3 e 4 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, diga esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, não vai acabar, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros. Queridos, dentro de algum tempo, todas as dores, todas as tentações, todas as lutas vão acabar. E nós vamos herdar a vida eterna e uma vida de gozo que nunca imaginamos. Por isso que 1 Coríntios 2, 9 diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Você não tem ideia o que está reservado para você, o gozo, a alegria, a plenitude. Nós seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Amém? Então enquanto estamos aqui tem guerra. Dentro de nós a guerra, mas também dentro de nós há o espírito de vida. Então o que Deus está dizendo para você é que você não é só filho, você não é só herdeiro, você é co-herdeiro. E como co-herdeiro você herda tudo que Jesus tem. Amém ou não? E eu quero concluir essa palavra fazendo uma pergunta para você. Quem aqui quer viver como co-herdeiro? É pela fé, querido. Durante essa vida, cada um tem a sua guerra. Todos nós temos. E a nossa vida, em alguns momentos a luta é uma, em outros momentos a luta é outra. Mas a Bíblia diz que nós temos um acusador dos irmãos que todo dia nos acusa diante de Deus. E também a mim e a você. Ou você vai crer na palavra, ou você vai crer na voz do tentador. Se você crê na palavra, você sabe que Jesus já pagou o preço de todos os seus pecados. Mas isso não é uma licença para que você viva uma vida de pecado. Não, porque o pecado torna a tua vida miserável. Isto é uma constatação de que Deus não só salvou você dos pecados passados, presentes e futuros, mas Ele te deu o Espírito Santo, que ministra na sua vida, para ajudar a vencer. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo que dura a vida inteira. Eu tenho ovelhas, estou vendo a Dona Pina aqui, ó. Dona Pina é uma santinha, gente. Desculpe eu falo dela, porque ela é uma inspiração para mim. É uma senhora que tem, não vou nem dizer a idade dela, por uma questão de respeito, embora pareça uns 30 anos mais nova. Continua elegante, bonita. Eu fui pregar na célula dela na terça-feira, gente. Ela tem uma célula há 24 anos. Ininterrupta. Ela ficou 12 anos na casa dela, recebendo mais de 100 pessoas na casa dela. Chegou até 200 pessoas dentro da casa dela. Até que o condomínio mandou embora. Falou, aqui não dá mais. Pensa que ela parou? Não. Ela abriu uma célula no clube português. Ficou mais 12 anos. Agora eles vão construir um prédio lá. Vai sair de lá, já arrumou outro. Porque ela entende que aquilo é uma forma dela expressar o amor de Deus. Ela acorda todo dia 3 da manhã para orar pelo caderninho. Gente, eu brinco. Lá no céu eu vou ter que olhar de lupa para ver a Dona Pina. Tão perto que ela vai estar na sala do trono. Mas você e eu também estaremos lá. Charles Spurgeon certa vez falou, olha, quando eu chegar no céu eu vou ter 3 surpresas. A primeira é que eu vou encontrar gente que eu nunca imaginei que eu ia encontrar. A segunda é que eu vou deixar de encontrar alguns que eu achava que ia estar lá.
E a terceira surpresa é que eu vou estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. Meu lar celestial espero logo entrar. Breve verei Jesus vindo em glória para levar-me aos céus. Breve verei Jesus indo em glória para levar-me aos céus. Já pensou que delícia, gente? Um dia você está lá andando no meio da rua, às vezes pensando em alguma luta, em algum problema, de repente, uai, o que é isso? Que lugar é esse? E você vai ver aquela multidão de pessoas adorando e Jesus vindo buscar a sua noiva. Aleluia! Glória a Deus! E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, intercedendo, testificando. Então, meu querido, ouça a voz do Espírito. Você quer viver como cordeiro? Ou quer viver como um escravo? O diabo quer que você não creia em nada do que Deus te deu como herança. Mas o Senhor quer te dar a vida plena. Há muitos crentes que vivem com sentimentos de inferioridade, com inveja, presos ao pecado, acreditando que não conseguem viver uma vida melhor. Mas você é co-herdeiro com Cristo. O Pentecostes é mais do que o poder do Espírito para fazer a obra exterior. O Pentecostes é a presença do Espírito na minha vida, me empoderando, me levando para o caminho certo, me levando para a vontade de Deus. É Ele quem pode restaurar todas as coisas, tuas feridas, seus traumas, as suas lacunas. É Ele quem quer fazer isso na sua vida. Amém? Eu quero pedir que você, nesse momento, feche os seus olhos. Se você ainda não entregou verdadeiramente a vida para Jesus, você ainda não tem o Espírito Santo. Você pode ser um simpatizante do Evangelho, você pode achar lindo o Evangelho, pode se emocionar com o Evangelho, mas se você não invocar sinceramente e verdadeiramente Cristo para ser o Senhor da tua vida, você não sabe o privilégio de ter essa herança da pessoa do Espírito de Deus e o seu ministério na sua história. Se você, meu querido, hoje quer entregar a vida para Jesus, porque a primeira parte dessa herança é a vida eterna, que Cristo concedeu com a sua morte e com a sua ressurreição. Se você está aí me vendo pela internet, eu quero pedir que você coloque o teu celular no QR Code para que a gente possa saber e orar pela sua vida. Mas você vai orar comigo confessando a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas eu quero falar com as pessoas que estão aqui também hoje. Essa é uma decisão que você não pode ter dúvida se tem ou não. Então, se você hoje tem dúvida, você vai fazer de novo esta oração e vai confessar, como a Bíblia diz, crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Se você hoje quer se render a Cristo e dizer: eu quero essa herança na minha vida, eu quero o Espírito Santo habitando em mim, eu quero não só a vida eterna, mas eu quero tudo aquilo que Jesus tem para mim, porque eu quero ser co-herdeiro com Ele. Eu vou orar por você onde você estiver. Levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Fique com a mão levantada, por favor, onde vocês estão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir para você que está fazendo essa oração de confissão, vir aqui na frente. E nós vamos orar juntos. Isso vai ser um marco definitivo na tua vida, para você nunca mais ter dúvidas sobre isso. Pode vir aqui, por favor. Os diáconos ajudem essas pessoas a virem. Não fique envergonhado. Esse é um momento muito especial para a sua história. É para marcar perante o Senhor. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz que
hoje está havendo um novo nascimento nesse lugar. Pode vir até aqui à frente. Nós vamos orar juntos perante o Senhor. Aleluia, Deus é bom, Deus abençoe, meus queridos. Pode vir, não perca o seu tempo, venha mesmo, venha, porque essa decisão, ela é fundamental na sua vida, ela vai mudar a sua história. O Espírito Santo é aquele que vai te empoderar, é aquele que vai te ajudar a vencer as suas áreas de tentação. Glória a Deus, aplauda o Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma vida se converte. Por favor, vamos ficando assim mais, tem bastante gente aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador, mas eu creio que não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo que eu vou ser salvo. Por isso eu creio que hoje, Senhor, o Espírito Santo entra na minha vida e passa a habitar e ministrar sobre a minha vida e transformá-la, me guiando na Tua presença, na Tua vontade. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os nossos pecados, os meus pecados, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. É assim que funciona. Eu me lembro o dia que eu fiz a minha entrega e Ele entrou na minha vida, e até hoje Ele vai me mudando. Ainda tem muito para vencer, mas Ele está me conduzindo no caminho certo. Nunca mais vocês vão sair do caminho sem que Ele traga de volta. Vocês não vão deixar de pecar totalmente, mas vocês, quando pecarem, Ele vai dizer: filho, como é que você chama, jovem? Douglas, vem cá, não é por aí, volta para cá. Mas Ele vai falar de um jeito tão doce, você vai falar: sim, Senhor, eu volto. Ele faz comigo até hoje isso. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele não vai perder você para o diabo. O diabo vai sempre querer te levar de volta para longe de Deus, mas o Espírito está dentro de você. O diabo está fora e Ele está dentro. E Ele vai dizer: vamos que eu vou te levar. Levanta, confessa o pecado, eu vou te ajudar. Ai Deus, mas eu caí de novo. Não tem problema, mas Jesus já pagou o preço. Eu estou querendo que você confesse aqui para viver uma vida plena, para ter um testemunho mais poderoso. E eu profetizo na vida de vocês que Deus vai fazer uma obra extraordinária e vai completá-la até o dia de Cristo. Aleluia, igreja. Até um pequenininho está levantando a mão aqui. Como é que chama essa lindeza? Lucas. O Lucas, Jesus já está entrando na vida dele também. Olha que sorriso. Que coisa linda, irmãos.